voltamos. A gente se despediu, mas o assunto não foi vencido, não sei se será. Mas, né, no intuito de vencê-lo, a gente volta com a Marta e com a Fernanda para a gente seguir conversando sobre essas duas pautas tão importantes que a gente falou agora durante a primeira hora: alimentação, seletividade alimentar, e agora a gente vai conversar um pouco sobre sono, né, meninas? Que também é uma das comorbidades prevalentes no TEA. É uma das coisas que, se não é a que mais enlouquece as mães, tá ali para ser, né, junto com a tríade escola, comida e família. Então, a gente queria conversar um pouco sobre isso, assim, sobre o papel do sono, sobre o papel da ausência do sono, sobre como é que isso pode regular ou desregular os nossos filhos, as famílias inteiras. A Beta tem uma fala que é muito boa, que ela diz que felicidade não é algo que se escolhe, não é um caminho a ser seguido. Felicidade é alguém que dorme. É porque todo mundo Felicidade fala, é né? dormir. Felicidade né? é uma escolha. Eu falo, não, felicidade é dormir. Felicidade é dormir. E a gente sabe que né, muito difícil, principalmente nos primeiros anos. Eu não sei se tem a ver com o fato de que as crianças nos primeiros anos têm menos acesso à medicação. Vocês podem me tirar essas dúvidas. As crianças mais medicadas tendem a dormir melhor. Existem medicações que realmente fazem essa indução de sono de forma eficaz, efetiva, segura. Enfim, é um panorama assim que a gente queria ouvir um pouco de vocês sobre toda essa questão que envolve dormir dentro, principalmente dentro do TEA. Sejam bem-vindas de novo. Obrigada. Começar? Pode começar. Bom, então assim, acho que esse é um assunto crucial, né? De fato, quem não dorme não vive, a gente sabe disso. E o nosso dia depende do nosso sono. E não é só maneira de falar isso, porque a quantidade de melatonina que é liberada durante a noite, que é o hormônio do sono, leigamente falando, está intimamente relacionada com a quantidade de cortisol que vai ser liberado no dia seguinte, que é o hormônio do dia. Então, a gente tem dois hormônios aí, claro que entre mil outros, né? Mas a melatonina e o cortisol que estão intimamente relacionados. Então, uma pessoa que não produz a quantidade suficiente de melatonina, ela provavelmente não vai produzir a quantidade suficiente de cortisol. Não produzindo, além de estar cansado no outro dia, porque tu não dormiu bem, tu vai ter menos chances de tornar memória os teus aprendizados. Então, resumindo isso que eu disse, se tu não dormir bem, tu vai aprender menos, tá? Então, isso é básico e não é para autistas. A gente está falando isso para população geral. E o cortisol desregulado te deixa irritado, né? Exatamente. Então, e o cortisol é um hormônio que, né, que nos diz muito sobre a gente. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, por que os autistas têm mais dificuldade de dormir? Por que os autistas têm maior prevalência de distúrbios do sono? Que é uma verdade absoluta, cientificamente comprovada. A coisa mais fácil de explicar, e existem várias explicações para isso, que não necessariamente são independentes, são explicações dependentes, é que até 98% dos autistas têm essa condição geneticamente determinada, tá? Esses genes, que são mutados em até 98% dos autistas, eles têm mutação também na produção e na liberação de melatonina. Então, são genes relacionados com a produção e liberação de melatonina. Então, não é coincidência que os autistas não dormem. É uma verdade absoluta. Por quê? Porque se a gente for atrás e estudar esses genes, são genes que produzem e que liberam menos melatonina. Por que os autistas, as crianças, eu digo autistas, mas eu falo dos atípicos. Por que os atípicos respondem melhor à melatonina do que a população geral? Porque eles têm baixa produção. A população geral não tem baixa produção. Claro que uma ou outra pessoa, por genes ou por outros motivos, tem baixa produção. Mas o autista quase que sempre tem baixa produção. Então, isso já explica muito. Os autistas e as crianças atípicas dormem menos bem, na grande maioria das vezes,
porque existe uma baixa produção ou baixa liberação de melatonina. E respondem bem a essa reposição, porque a gente está repondo algo que está faltando. Tá? Melatonina é o que, Marta? Remédio, Não. suplemento? Como é que compra? Precisa de prescrição? Como é que a gente tem melatonina acesso? é uma conversa que a Fernanda e eu sempre temos, assim, porque a gente sabe, e outra coisa importante, assim, e que isso eu não vou falar agora para não confundir, mas enfim, a melatonina é um suplemento. Na verdade, a melatonina é um suplemento que a gente faz dentro de alguma coisa que a gente já produz. Então, da mesma forma que a gente repõe o hormônio da tireoide se a gente tem hipotireoidismo, se a gente tem baixa produção de melatonina, a gente tem que repor essa melatonina para que a gente tenha qualidade do sono com boa liberação de cortisol. Como usualmente a gente faz com ferro, como usualmente a gente faz com vitamina D. É isso para quem está em casa nos entender? Isso. E uma coisa que eu acho importante de falar também, antes da pandemia, a gente só tinha aquelas melatoninas que se comprava fora, que era de 3, 5 e 10 miligramas, que é uma dosagem um pouco mais alta, inclusive de prescrição médica. Né? Na pandemia, se descobriu a melatonina de uso terapêutico, que é de 210 microgramas. Então, é uma coisinha. Uma fagulha. Uma fagulha que ajuda muito mais na questão antioxidante do sono, né? Porque o sono tem um poder antioxidante, né, altíssimo. Então, ela ajuda muito mais nessa questão do que propriamente como um repositor hormonal ou algo nesse sentido. Isso, dependendo do que a Fernanda quis dizer, acho que dependendo da dose, Isso aí. a gente tem efeitos diferentes. E indicações distintas, entendi Indicações direito? distintas. E a melatonina, ela tem a ação de induzir o sono, né? Isso. Ela não é uma medicação que vai manter a criança dormindo a noite inteira. As mães, às vezes, nos perguntam muito, é bem recorrente nos grupos, né? O meu filho acorda no meio da noite. Isso. Aí a gente sempre fala, olha, o acordar no meio da noite, aí são outros problemas do sono. Tu dá novamente uma melatonina, não vai resolver, né? Até porque tem os horários de picos ali da melatonina, né? Isso é uma coisa que ainda é muito estudada, tá? Assim, tem a tanto melatonina que de existe longa duração. A melatonina DU, que é uma melatonina que ela é liberada em 2 momentos diferentes, justamente para pra suprir. Porque durante a noite, na verdade, tem muito a ver com o ciclo circadiano. Quando tem luz, tem cortisol. Quando tem escuro, tem melatonina. Então, não necessariamente é de todo mal, depende, claro, que de cada caso. Repetir a dose. Às vezes, isso é uma grande estratégia. Que ajuda. Ajuda. Tá? Então, e aí eles têm medo porque, eu tô dando um hormônio, porque é um hormônio que meu filho não precisa, e não é, né? É que agora é recente esses estudos, né, de melatonina com autistas. Exatamente, essa relação da melatonina com os genes é uma coisa nova. Porque agora tá se fazendo mais exames genéticos também nos TEAs, né? E eu acho interessante que eu já vi, além dessa de liberação lenta, é assim que chama, né? Uma associação com triptofano. Tá? Que muitas mães também nos trazem relatos de que um potencializa o outro. Faz milagres. E aí a gente não tá falando de um hormônio produzido, né? Então, quando que a indicação é suplementar só a melatonina, quando a indicação é juntar com triptofano, eu queria que vocês trouxessem um pouco isso e também se existe alguma coisa de rotina de sono, ainda voltando para a questão de alimentação, porque eu sei que o triptofano, por exemplo, é encontrado em vários alimentos, né? Que pode ser um auxiliar natural para esse processo, para aquela mãe que não tem acesso, enfim. Acho importante. Esse suplemento que tu está falando especificamente com triptofano, ele é muito bom, tá? Ele tem 2 tipos de melatonina, uma de ação rápida, outra de liberação mais lenta, e outros ativos junto, triptofano, taurina, que vão ajudar na aprofundar o sono, que nem eu digo, assim, vão ajudar na manutenção, perfeito, do sono. Que é normalmente o problema do TEA, né? Isso. Ele no meio da noite acorda, às vezes. Tem crianças que o problema é o início, E tem outras que é o meio, Então, só que a gente tem uma questão aí. Esse tipo de melatonina, o ideal é que se tome em cápsula. A gente tem muita criança pequena e é uma cápsula grandinha. Se tu abrir aquilo, não vai ter o mesmo efeito. Porque ela vai se dissolvendo no intestino aos poucos. Isso, ela vai liberando no intestino aos poucos.
Então a gente tem que ver muito, né, para quem, qual é individualizar a criança de fato, assim, para ver para essa criança isso serve ou não serve, né? E claro, tem alimentos, a banana é rica em triptofano, o próprio leite, Brócolis, né? brócolis, né? Só que muitas vezes a criança não consome isso, não consome naquele horário no final do dia. E uma outra coisa que eu também queria chamar atenção, as crianças têm pego menos sol. O sol, a vitamina D, também ajuda a regular a melatonina e ajuda no aprofundamento do sono, né? Na manutenção do sono. Então, acho que a gente tem que olhar para tudo isso. Além do que, o que eu percebo, assim, as crianças aqui no Brasil, a gente dorme tarde. As crianças estão dormindo muito tarde. Né? Assim, é meia-noite, 1h, 11h, né? Que a gente também tem ali uma produção do GH, que é o hormônio do crescimento. E que nem eu digo, o hormônio do crescimento não é só para crescer, é para regular metabolismo, para regular fome no outro dia, tem uma série de questões. Então, essa questão da higiene do sono... Daí tem a criança na tela, a melatonina ali, e uma competindo com estímulo visual a mil ali, luz, barulho, tarará. Porque quanto mais escuro ele dormir, melhor vai ser a ação da melatonina. Por isso que isso é um ponto que não é pro momento, mas assim, dormir de tarde nas crianças que fazem sonecas ainda, não deve se escurecer o ambiente. Porque se tu escurece o ambiente, o teu corpo pode entender que aquela é a hora de liberar a melatonina. Sim. E aí dá uma grande confusão. Troca então, tudo. as cestas, e isso vale para qualquer pessoa, né? Isso não é só atípicos. As cestas, elas devem ser feitas com a luz natural. Não se escurece um quarto e deixa completamente escuro na hora de cestear de dia. Se deixa o quarto claro. Depois reclama que a criança trocou o turno. O dia pela noite. Só se for o quarto da mãe atípica que não dorme há um ano. Aí você escurece daí eu nem completamente. Né? Gurias, acho que é importante a gente falar uma questão do sono. O Theo teve muita dificuldade de sono, né? E aí eu comecei a levar... Eu descobri o autismo do Theo com 1 ano, comecei a levar em neuros. A Marta sabe da minha novela com os neuros. Desde o primeiro neuro que eu entrei, ele me deu risperidona. Nessa época, ele dormia bem, porque como ele mamava ainda no peito, ele mamou até 1 ano e meio, enquanto ele mamou no peito, ele dormia bem. Acordava para mamar, mas dormia a noite toda. No momento que desmamou, ele começou aí a questão do sono. Aí o que acontece? Já me davam risperidona. Às vezes a pessoa nem olhou para a cara do Teodoro, já vinha com a receita de risperidona. E eu fiquei com ranço do remédio. Porque eu achava um absurdo. A pessoa nem conhecia o meu filho e já me dá uma medicação que é perigosa, querendo ou não, né? É uma medicação que tu não tá dando ali um chá, né? Que também é perigoso, chá. Vamos lá. Então, eu acho assim, eu fiquei com muito ranço. Então, dos 2 aos 4, o Teodoro dormia 1 hora por dia. Que não eram direto 1 hora, era 15 minutos às 9, 15 minutos à meia-noite. Então era assim, eu dormia das 8 à meia-noite e o Samuel dormia da meia-noite às 8, porque ele trabalhava no outro dia. A gente vivia podre. E aí chegou num ponto que essa criança não aprendia mais nada na terapia. E aí um ranço o dia inteiro. E não dormia. Assim, ó, não é aquela coisa, não dorme, amanhã vai dormir, vai cair duro. Não dormia. E a gente já estava morto. Daí quando ele fez 4 anos... o Samuel viajou, né? Ficou 1 mês fora daqui. Até para mim, olha só com a cara. Ele ficou 1 mês fora e eu fiquei aqui sozinha com ele, né? E aí eu fiquei 1 mês sem dormir. Aí eu cheguei no médico e falei assim, pelo amor de Deus, me dá aquela receita, né? Mas o que eu pensei na época? Que é o que eu normalmente falo com as mães quando elas vêm me perguntar sobre medicação. Eu não tenho problema com medicação, a Marta sabe, eu tomo medicação, é necessário. Mas eu não gostava dessa falta de compromisso, de conhecer o meu filho para me medicar. Não tentar outras coisas antes de medicar. E nisso ele já fazia dieta há mais de 1 ano. Ele estava super calmo ao longo do dia, porque a dieta melhorou muito na questão comportamental e no choro constante, que acho que era dor, né? E aí, o que aconteceu? Dei a melatonina, seguro e dormiu 12 horas. Primeiro dia. Mas como que eu tomei a decisão da melatonina, da risperidona? Eu cheguei no momento que eu pensei assim, eu posso dar a medicação, me arrepender e desmamar. Posso. Mas eu não posso pegar uma criança de 8 anos que eu não mediquei e voltar no tempo. Sim, com certeza. Eu não consigo voltar no tempo que eu perdi sem medicar ele, porque ele não estava mais aprendendo. Então ele ia para terapia exausto, ele não conseguia focar. Eu acho assim, ó. E aí foi ótimo, porque ele evoluiu absurdo assim naquele ano. Não, ninguém é radical em relação à medicação. A gente precisa ter bom senso, né?
A minha escola começa com vamos tentar o máximo possível segurar a medicação. Então, a Fernanda é o meu braço direito, porque ela vai suplementando tudo que a gente consegue. Então, modificações. Primeiro, assim, tudo isso, eu acho que isso é um assunto importante. Começa com exames. Vamos ver se essa criança não dorme, assim como ela não come, assim como ela grita, porque ela tem alguma questão que não está orgânica, que não está bem resolvida. Descartamos isso. Descartamos um eletro alterado durante a noite. Descartamos, tá bem. Então, vamos tentar as vias naturais, triptofano, melatonina, etc, etc, etc. Bom, tentamos. Não funcionou? Bom, vamos ver o que acontece. Não esquecendo que existe toda uma coisa que a gente chama de insônia comportamental, que são os hábitos. E não é só a higiene do sono, que é aquele preparo, escurece o ambiente, tira das telas, põe na... o hábito durante a noite. Aquela mãe, e isso serve para mães típicas e atípicas, que pega a mamadeira, sacode o seu filho com a sua mamadeira. A criança pega no colo da mãe, no sono, no colo da mãe, com a mamadeira, ela larga no berço. Quando ele acorda, o que ele quer? A mãe e Porque a mamadeira. A gente tem vários momentos de micro despertares. Isso é o sono normal. O sono normal, ele chega próximo do despertar, que a gente chama de micro despertares, 4 a 5 vezes durante a noite. Se a gente dá aquele micro despertar, o que a gente quer? A mamadeira e a minha mãe me sacudindo. Não tem aquilo. Sim. Então, isso é cuidar isso é insônia comportamental. Cuidar do comportamento durante o sono. Por isso que a gente diz, não adianta uma criança que dorme no quarto do pai e da mãe, que pega no sono com a televisão ligada. Tu passa ela pro quarto dela durante a noite. Quando ela desperta, aquele micro despertar, o que ela quer? O pai, a mãe, o pai de um lado, a mãe do outro, a televisão ligada na frente. E ela não vai ter aquilo. Então, ela vai chorar pedindo aquilo. Então, tu descartou que o sono, que existe um despertar por dor, por anemia, por gastrite, descartou com os exames. Tudo bem. Tem que arrumar esse comportamento dessa família. Por isso que, normalmente, bebês que são acostumados a dormir no berço direto, eles têm um sono muito melhor. Sim. Então, a gente não tem que pensar só, é autista, baixa produção de melatonina, vai chorar. Não, tem que trabalhar o comportamento. As coisas se confundem, Eu juro pra vocês que eu acho que é um dado, mas que no mínimo, 98% dos meus pacientes autistas dormem no quarto dos pais. E isso não é uma crítica. Não, é uma a família tá constatação. É uma cansada. constatação. Então, isso, por si só, já gera uma possível insônia E aí os comportamental. pais e a criança não dormem, né? Porque isso é tirar uma Sim. soneca, Então, porque assim, o teu sono é muito É ruim, uma né? bola de neve. Existem momentos que a gente tem que indicar remédio. Existe. Infelizmente, existe. E nem sempre o remédio é a solução, porque ele Mas vai fazer dormir, mas não a noite inteira, né? Mas existe um processo pra gente chegar aí. E eu acho uma pena a gente pular esse processo. Porque são coisas que a gente tá fechando os buracos. Né? O remédio não tá fechando buraco. O remédio vai lá e te ceda. Fechar buraco é repor a melatonina, repor triptofano, é cuidar com o ambiente, é fazer a rotina do sono, é tirar as telas. intestinais. E aí Questões entra, intestinais. e aí entra a questão também, que volta no episódio anterior, que a gente acabou não falando, dos aditivos, né? A gente não falou em aditivos. Tu sabe que eu tenho a minha central de estudos beta também, meus anos de sala de espera. É muito engraçado, né? Na sala de espera de clínicas, tu consegue meio que ver os perfis, né? Depois de muitos anos, tu fica macaca véia, né? Então, tem certas crianças que eu vejo no comportamento, aquela criança extremamente irritada, agitada, e olha que o meu é agitado. Mas é uma agitação fora do normal, sabe? Não é hiperatividade. E aí eu logo olho e penso, não vai demorar muito, vai sair um refrigerante, um salgadinho da bolsa. E é sempre. Gurias é batata, assim, ó, puf. Eu olho para aquela pessoa, não vai muito, ela vai tirar da bolsa um salgadinho, ela vai tirar um refrigerante. E aí, como é que dorme? Sim. Como é que tu vai dormir se tu tá hiperestimulando o dia inteiro, com aditivo, com Com açúcar? Isso que eu ia dizer. Porque o meu filho, se ele comer um chocolate depois da janta, acabou. A noite vai ser terrível. Tu sabe que muitas vezes quando tem, especialmente crianças mais com TDAH, que comem muito açúcar, quando os pais voltam para a segunda consulta e dizem, olha, a coisa que mais funcionou foi o açúcar. Açúcar, claro. Né? Porque Que é realmente tu hiperestimulante, tira né? com a mão, tu tira com a mão. É. Né? Mas assim, na minha prática, o que eu vejo? Assim, essa questão do sono, né?
além de tudo isso que a Marta comentou, muitas crianças que fazem uma hipoglicemia reativa, baixa muito o açúcar no sangue, e aí, assim, elas têm um sono mais agitado, é como se fizesse uma hipoglicemia, só que durante o sono. E isso está muito relacionado ao aumento de fungos, que a gente nem trouxe aqui. Sim. Mas que eu vejo, assim, que está cada vez mais comum. Antes, a gente pegar um exame de cocô da criança, tu quase não via fungos. Agora, né, Marta, tem aparecido cada vez mais fungos. Nas últimas 2 semanas, acho que a gente teve uns 2 casos. Assim. Que antes, assim, nunca. Era uma coisa que, né? Sim, a gente ouvia falar no fungo, mas não era muito, mas né? não Hoje era. tá bem frequente. Isso. E o que é uma boa noite de sono, gente? Isso depende da idade da criança, né? Então, tem uma escala de horas de sono, né? Que vai diminuindo com a idade, a necessidade de sono diminui com a idade, depois na adolescência ela volta a aumentar, e depois ela diminui de novo. Então, existe uma escala de horas de sono, e o nosso sono também tem... ele não depende só da quantidade de horas que tu tá de olho fechado, ele depende da qualidade de sono. Então, se a pessoa se mexe muito, se toma muito líquido e levanta para fazer xixi, ou se deixa a fraldinha cheia, a qualidade do sono, ela diminui, né? Então, o que é uma noite boa de sono, ela depende de vários fatores. E um desses fatores é a quantidade de horas. E os outros são esses micro despertares, são a quantidade de distúrbios do sono que existem, distúrbios do sono que são mais comuns na infância, como o terror noturno, os pesadelos, o despertar confusional, né? Então, além disso, muitas famílias, além de tudo, ele acorda chorando desesperadamente, eu não consigo conter. Sim. Isso normalmente numa fase da vida que acontece, mas é relativamente comum. Então, tenha esse degrau ainda para alcançar, né, muitas autistas. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, era a minha próxima pergunta. Eu tenho um filho, meu filho vai fazer 5 anos daqui 2 semanas. É uma criança que dorme muito bem. Sempre dormiu muito bem. À exceção de quando mamava no peito. Porque aí ele só queria mamar. Sim, que daí por associação. Insônia por associação. Isso, vou acordar, vou mamar. Isso. Um belo dia ele resolveu não mamar mais no peito. Ele guardou meu peito, nunca mais quis e passou a dormir. E dorme muito bem. Eu posso dizer que o jogo está ganho. Que muito dificilmente ele vá passar a apresentar questões de sono ou não. Essas questões podem aparecer em qualquer momento da vida. É mais difícil que uma criança que tenha uma estabilidade de sono na primeira infância vá desenvolver. E o contrário também. É possível que eu tenha um filho adolescente em casa que dormiu a infância inteira e que agora não dorme. Eu posso recuperar isso como? Eu acho assim, existem as idades para alguns distúrbios do sono. Então, uma criança de 5 anos está passando por uma fase em que os despertares confusionais, pesadelos, terror noturno já não são tão frequentes. Dos 3 aos 6, mais ou menos, tá? Então, a gente já está passando essa janela aí. A tendência é, se teu filho continuar tendo bons hábitos de sono e sem muita estimulação, que às vezes na adolescência o que atrapalha isso, eles ficam muito tempo na internet, telefone, porará, e aí, então assim, existe um risco disso tudo ir por água abaixo em algum momento, óbvio. Agora, se depender dos hábitos, a gente consegue fazer com que esse risco diminua muito, né? Mas pode ser que pode, muito pouco provável, mas se tu começares agora a liberar a tela, ou se teu filho adolescente começar a ficar muito tempo, ele pode começar a ter um distúrbio do sono a partir de uma certa idade, mas muito relacionado aos hábitos. E tá não mais a coisas mais intrínsecas. Menos orgânico e mais adulto. Exatamente. É tipo adulto que fica mais estressado, dorme mais tarde. Faz plantão. Marta, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o sono. Eu notei bastante diferença na qualidade do sono do Theo, inclusive no grau de felicidade que ele acorda no outro dia, que também tu nota que dormiu melhor, né? Com o CBD. Tu nota a diferença no CBD para a questão do sono? Da tranquilidade? Na ansiedade. Na ansiedade, né? Então, assim, eu não sei se... Não existe nenhum estudo, né? O que existe são vários estudos mostrando que o canabidiol, ele reduz o nível de ansiedade. Quando reduz o nível de ansiedade, a gente tem um sono
Porque mais virou um sono mais tranquilo, qualidade, de assim. qualidade. Então, existe essa relação. Como indutor do sono, na infância, não existem estudos e eu não tenho esse relato específico dos pacientes. Mas o que eu tenho o meu filho está bem menos ansioso e está dormindo melhor. Então, a relação que eu, Marta, faço menos ansioso, dorme melhor. Tá? Ele aumentou até o tempo de dormir no quarto dele, porque ele vinha pra minha cama, tipo, meia-noite. O Carnegie ainda nos vai. traz muitas surpresas, assim, de coisas novas que os pais vêm relatando, sabe? Mas pra mim, os pacientes, a maioria, quando iniciam com CBD que tu indica... Muda, né? Muda, é um divisor. Agora, depois do CBD, tá dormindo super bem. E eu noto na tolerância de provar novos alimentos, eu também notei. Claro. E a gente também. pode fazer uma dupla dentro da população pediátrica antes de tentar uma risperidona, antes de tentar um remédio mais alopático mais forte, uma melatonina para indução e um CBD para condução desse sono. É possível? É indicado? O que vocês pensam sobre isso na população pediátrica? É a nossa dupla de escolha no momento. E mais a vitamina D, né? Outras vitaminas para o sono, né? Eu não tive essa opção, porque na época só tinha o CBD importado. A gente não tinha a qualidade do CBD que hoje nós temos aqui. E eu tinha muito medo de importar, acontecer alguma coisa. No fim, olha a pandemia que aconteceu, né? Daqui a pouco a criança está super bem e tu não tem acesso mais à medicação. Que não é uma medicação, né? E eu gostaria de ter tentado o CBD antes de todas as medicações que ele tomou. Porque, assim, eu vi uma diferença bem significativa, assim, né? E o Theo, você tentou melatonina e pro Theo... Eu comecei a ter melatonina pequeno, isso é uma coisa bem importante de falar. A primeira dose que me passaram antes da risperidona foi de 3 miligramas. E ele acordava desesperado. Daí eu, terror noturno, e aí a dose estava alta. Ele acordava desesperado. Aí eu tomei. Gente, pensa num desespero de um sono de filho morrendo, filho perdendo. E aí eu parei de dar. Não dá melatonina para ele. Aí esperei o tal dos 2 anos, dei o tal da risperidona. Na pandemia, mesmo tomando a risperidona, com a história de não sair de casa, isolados, ele teve muita dificuldade. Ele ficava com sono da risperidona, mas ele não conseguia pegar no sono. Aí, na época, a neuro lá de Caxias me disse, não, vamos dar uma dose mínima de melatonina para ele só induzir. Então, ela me deu 0,5. Era muito baixa. E não deu mais o negócio. Aí, fomos aumentando. Hoje, a Marta já aumentou bem, até pela nossa questão do... Melhorou muito o humor dele no outro dia, uma melatonina mais alta. A melatonina tá ligada à liberação de serotonina também, né? Então, assim, a melatonina não é só um indutor do sono. O humor dele melhorou muito. Humor. Tanto que ele oscilava no humor, te lembra, Marta? Era assim, tô rindo, de repente venho te dou um tapa. Sim, E a melatonina mais alta hoje, que daí foi subindo aos poucos, não teve mais os pesadelos, melhorou muito, assim, porque hoje ele tá super... Só que assim, a melatonina com o CBD, que eu notei. Tá. E eu acho que uma outra coisa também que a gente não comentou aqui, mas é o gasto de energia, né? Assim, essa criança também poder brincar, poder, sabe, gastar energia também contribui para um sono de mais qualidade. A questão do exercício físico. Exercício físico, tá. Então vamos recapitular que a gente tá indo embora. Acabou. Vamos lá. Higiene de sono. Hábitos durante o dia. Diminuir o que é possível, a quantidade de açúcar, principalmente açúcar com corante, né? M&M's de noite, gente, tudo coloridinho, cafeína. tudo bonitinho, não dá, gente. Descartar patologias, Coca-Cola, né? Coca-Cola, refrigerantes, sucos industrializados, chás industrializados. Descartar doenças e patologias. Descartar doenças. Se puder, de repente, né, trocar a banana da manhã para uma banana à noite, à tardinha. Se puder, se tiver acesso, testar uma melatonina, então. Sempre, tudo, tá, gente? Tudo. Precisa de supervisão médica, precisa de supervisão profissional, de uma nutri. Qualquer coisa, a Beta trouxe antes, qualquer coisa tem potencial. A gente está falando de uma população que né, uma população pediátrica de crianças muito novas. Então, tudo tem um potencial de causar risco, inclusive um chá.
né? Então, tudo precisa de acompanhamento. Mas é possível e é desejável que antes de uma medicação mais forte, a gente tente outras coisas. Óleos essenciais ajudam Óleos muito no essenciais, sono. sono, alimentação, Sol, exercício sol, físico. exercício físico. A tríade da saúde mental é o teu corpo, né? Dormir bem, comer bem, né? Conviver com pessoas, né? Se cuidar. E o autista, no modo geral, ele acaba tendo deficiência em todas essas 3 áreas, né? Ele tem uma deficiência de comunicação com outras pessoas, uma deficiência às vezes, de atividade física e, às vezes, alimentar e o sono. Então, acaba que tu bota a conta no autismo, mas ele está com a parte mental confusa, né? A tríade tá confusa e tu não consegue... A depressão entra muito nisso, né? Que tem bastante mais estudo sobre depressão do que com o TEA, no modo geral. E lembrar, gente, que hoje existem muitas nutricionistas gratuitas, tá? A minha faculdade, a gente tem uma clínica gratuita nas 3 faculdades, vazias. Hoje a UPA nos manda bastante gente pra gente atender. Claro. E é só se informar, tá? Não necessariamente... Os planos de saúde já estão começando a pagar, né? A Nutri. Então, assim... No caso TEA, procurem nutricionistas que entendam de autismo, isso, porque senão tu vai passar em vários nutris que não entendem ajudar, e não vão ajudar. Então procura alguém que entenda do assunto, que entenda de intestino. Isso, muito importante. Porque às vezes tu liga pra nutri, não, eu entendo de autismo, tu chega lá é só seletividade alimentar, não, ela tem que entender de intestino, de suplementação. Entender de cocô. Isso aí. Nutrição é a vida da nutricionista, é cocô. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. A gente continua.